Quando alguém tenta te desestabilizar, o objetivo quase nunca é o que está sendo dito. É provocar uma reação emocional. Um comentário sutil, uma ironia bem colocada, um ataque disfarçado de brincadeira. Se você reage, o jogo está ganho para o outro. Eric Berne mostrou que perder a frieza não é fraqueza de caráter, é entrar num jogo psicológico cuidadosamente armado. Neste vídeo, você vai entender como manter o controle no exato momento em que tentam te tirar do eixo. E por que o silêncio estratégico costuma ser a resposta mais poderosa? Antes de qualquer ataque visível, antes de qualquer palavra atravessada ou ironia disfarçada, existe um instante silencioso onde tudo já foi decidido. É ali que o jogo começa. Quando alguém tenta te desestabilizar, raramente age por impulso. Existe observação prévia, leitura emocional e escolha do momento exato. Um comentário feito quando você está cansado, uma brincadeira lançada quando há plateia, um tom de voz usado quando você já está sob pressão. O erro mais comum é acreditar que o ataque começa na fala. Não começa. Começa na expectativa da sua reação. É isso que Eric Berne revelou ao estudar jogos psicológicos. Ninguém provoca sem saber que o outro tem um ponto sensível, e ninguém insiste se não houver retorno emocional. Se você sente o corpo reagir antes da mente, tensão, calor, urgência de responder, é sinal de que o jogo já foi aceito, mesmo sem palavras. Essa parte não é sobre o que o outro faz. É sobre o momento em que você deixa de perceber que está sendo observado como uma variável previsível. No campo da análise transacional, provocar alguém não é um ato social neutro. É uma transação com intenção oculta. O provocador não quer diálogo, esclarecimento ou humor. Ele quer deslocar posições internas, colocar você no estado emocional, infantil ou defensivo, enquanto ele se mantém no controle. Por isso, a provocação quase sempre vem disfarçada de algo aceitável. Sarcasmo leve, comentário inocente, conselho não solicitado. Se fosse direta, geraria confronto aberto, e confronto aberto é imprevisível. O jogo precisa parecer seguro para quem inicia. O problema é que pessoas conscientes, responsáveis e emocionalmente íntegras tendem a reagir tentando explicar, justificar ou corrigir o clima. Esse é o ponto exato onde a frieza se perde. Não porque você é fraco, mas porque foi treinado a acreditar que relações se resolvem com boa intenção. O provocador aposta nisso. Ele sabe que você vai tentar consertar algo que nunca foi um erro, mas uma armadilha. Permanecer frio não é se tornar indiferente. É perceber que a provocação não pede resposta, pede não adesão. Quando você entende isso, algo muda. O comentário deixa de ser pessoal e passa a ser técnico. Você começa a ver padrões, não ofensas. Aqui está o erro invisível que quase todos cometem. Acreditar que manter a frieza significa se controlar internamente, quando na verdade o essencial é não alimentar externamente o jogo. Você pode estar calmo por dentro e ainda assim reforçar a dinâmica ao responder no tom errado, no tempo errado ou com a energia errada. A verdadeira frieza não está no que você sente, mas no que você não entrega. O provocador se regula pela sua reação. Se não há reação, não há jogo. E isso cria algo profundamente desconfortável para quem tenta desestabilizar. O vazio. Silêncios que não pedem desculpa. Olhares que não explicam. Respostas neutras que não se defendem. Esse é o ponto em que o poder muda de lado. Não porque você venceu uma discussão, mas porque retirou o combustível.
O perigo invisível é tentar parecer frio enquanto ainda está jogando. Isso só prolonga a dinâmica. Frieza real encerra ciclos. Ela não confronta, não acusa, não prova nada. Apenas não entra. Se existe um passo prático imediato, é este. Da próxima vez que sentir aquela urgência de responder rápido, pare. Esse impulso não é seu aliado. É o sinal de que alguém apertou o botão certo. Respire, observe e lembre. Jogos psicológicos só existem quando há dois jogadores ativos. Retirar-se não é fugir, é encerrar a partida. A frieza que protege não é agressiva nem teatral. Ela é silenciosa, econômica e precisa. Quando você aprende a reconhecer o início do jogo, não precisa mais lutar no meio dele. Nem toda tentativa de te desestabilizar nasce de conflito direto. Muitas surgem de algo mais silencioso e mais difícil de admitir. A necessidade do outro de se regular emocionalmente através de você. Quando alguém provoca, pressiona, ironiza ou cutuca, nem sempre está tentando te atacar. Muitas vezes está tentando se sentir inteiro às suas custas. Esse é um ponto central na leitura de Eric Berne. Jogos psicológicos não existem para resolver problemas, mas para sustentar estados internos frágeis. A provocação vira uma ferramenta de equilíbrio emocional para quem não consegue se estabilizar sozinho. O erro comum é interpretar isso como algo pessoal. Não é. O alvo raramente é você como indivíduo, mas o papel que você ocupa naquele momento. O calmo, o responsável, o racional, o que não explode. Esse papel incomoda quem vive no caos interno. E quanto mais estável você é, mais tentador se torna tentar te puxar para baixo. Pessoas que precisam desestabilizar os outros geralmente operam a partir de um padrão repetitivo. Elas sentem tensão interna, frustração ou sensação de inferioridade, mas não conseguem elaborar isso sozinhas. Então, buscam fora, provocam para gerar reação. A reação cria alívio momentâneo. Esse alívio reforça o comportamento e o ciclo se fecha. Na análise transacional, isso é um ganho oculto do jogo. O provocador não ganha porque vence a conversa, mas porque descarrega algo que não sabe processar. Já quem reage entra no papel complementar. Tenta explicar, se defender, se justificar ou confrontar. Em todos os casos, entrega energia. Permanecer frio quebra esse ciclo porque impede o ganho psicológico do outro. Não há descarga, não há alívio, não há recompensa. É por isso que quando você não reage como esperado, o outro pode aumentar a intensidade, repetir a provocação ou mudar de estratégia. Não é insistência aleatória, é busca desesperada pelo mesmo efeito que antes funcionava. Aqui está a inversão que quase ninguém percebe. Quando você reage tentando se impor, provar força ou mostrar que não liga, você ainda está servindo ao jogo. A provocação não quer fraqueza explícita, quer movimento emocional. Tanto faz se é raiva, ironia, sarcasmo ou frieza performática. Se há resposta emocional, há combustível. A verdadeira ameaça para quem provoca não é sua agressividade, é sua indisponibilidade psicológica. É quando você deixa de ser um recurso emocional. Isso gera desconforto profundo porque obriga o outro a lidar com o próprio estado interno sem muleta. Por isso, muitas pessoas interpretam sua frieza como arrogância, frieza excessiva ou desprezo. Não é. É apenas ausência de engajamento num papel que nunca foi seu. O perigo invisível é confundir maturidade com frieza defensiva. Uma é silenciosa e estável. A outra ainda está reagindo, só que de forma mais sofisticada.
O passo prático aqui é mudar a pergunta interna. Em vez de por que essa pessoa está fazendo isso comigo, passe a perguntar: o que essa pessoa ganha quando eu reajo? Essa simples mudança desloca você do centro emocional do jogo para uma posição de observador. E quem observa não é arrastado. Permanecer frio neste nível não é técnica de comunicação. É decisão de não ser usado como regulador emocional alheio. Quando você entende isso, a provocação perde peso, urgência e significado. Existe um momento perigoso nos jogos psicológicos, quando a provocação deixa de parecer um ataque isolado e passa a soar como padrão inevitável. Você começa a pensar que talvez seja sensível demais, rígido demais ou sério demais. Esse deslocamento interno é sutil, mas decisivo. Não é mais o outro tentando te desestabilizar, é você questionando a própria percepção. É aqui que muitos perdem a frieza sem perceber. Não porque reagiram com raiva, mas porque aceitaram uma narrativa distorcida sobre si mesmos. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos eficazes não precisam ser intensos, precisam ser repetidos. A repetição cria normalização, e a normalização cria dúvida interna. Quando você começa a se ajustar para evitar provocações, o jogo já avançou para um nível mais profundo. O mecanismo é simples e eficiente. A pessoa provoca, você reage, o clima fica estranho. Depois vem uma fase de aparente normalidade. Em seguida, a provocação retorna, levemente diferente, mas com o mesmo efeito emocional. Com o tempo, você passa a antecipar o ataque. Ajusta o tom, mede palavras, fica mais cuidadoso do que o necessário. Essa autocensura não é maturidade, é adaptação ao jogo. O provocador percebe isso e ganha algo ainda mais valioso do que reação: controle indireto. Ele não precisa mais provocar com força. Sua simples presença já te desloca internamente. Isso acontece porque o jogo deixou de ser externo e passou a operar dentro de você. A frieza some não no confronto, mas na vigilância constante. O custo psicológico aumenta e o outro segue confortável, porque o objetivo nunca foi resolver nada, foi manter você num estado previsível. A inversão aqui é dura, mas libertadora. Quando você tenta se ajustar para evitar ser desestabilizado, você está fazendo exatamente o que o jogo exige. O erro comum é acreditar que paz vem da adaptação. Em jogos psicológicos, adaptação gera aprisionamento. O provocador não quer que você exploda nem que vá embora. Quer que você fique, mas menor. A verdadeira frieza surge quando você interrompe o ciclo da repetição. Não respondendo diferente, mas respondendo menos. Menos explicação. Menos justificativa. Menos esforço para manter a harmonia artificial. Isso quebra a previsibilidade que sustenta o jogo. O perigo invisível é continuar acreditando que se você encontrar o tom certo, o outro vai parar. Ele não vai. Porque o jogo não depende do tom. Depende da sua presença emocional disponível. O micropasso prático aqui é observar padrões, não episódios. Se algo acontece repetidamente, não é acaso. É estrutura. Quando você identifica isso, a frieza deixa de ser esforço momentâneo e vira posicionamento interno. Você para de tentar entender, consertar ou antecipar. Apenas reconhece e se retira emocionalmente da dinâmica. Isso não significa cortar relações imediatamente, mas retirar investimento. Energia não é infinita. E quem aprende a não desperdiçá-la em jogos repetitivos, começa a recuperar algo essencial: clareza.
Existe um ponto em que a tentativa de te desestabilizar deixa de ser apenas um jogo ocasional e se transforma em algo mais profundo e mais perigoso. Uma relação de dependência emocional disfarçada. Você não é apenas provocado, você passa a ser necessário para o equilíbrio do outro. A pessoa precisa da sua reação, da sua atenção, da sua energia emocional para se sentir viva, validada ou no controle. E quanto mais você tenta manter a frieza, mais ela se aproxima por outros caminhos. Culpa, carência, vitimização. Eric Berne explicou que muitos jogos não se sustentam pela agressão, mas pelo vínculo. O ataque afasta, a dependência prende. É aqui que a confusão começa, porque o provocador passa a alternar entre desestabilizar e se mostrar frágil, e isso quebra a sua leitura da situação. O padrão se constrói aos poucos. Primeiro, a provocação, depois, a reaproximação, um pedido de ajuda, uma confissão emocional. Um momento de aparente vulnerabilidade. Você pensa que agora entendeu a pessoa, que o ataque era insegurança, que basta acolher para tudo se ajustar. Esse é o ponto de captura. A dependência emocional não exige que você seja fraco. Exige que você seja bom, responsável, empático, disponível. O outro aprende rapidamente que, se provocar gera reação e vulnerabilidade gera permanência, alternar os dois mantém você preso. Você passa a ser o regulador emocional oficial da relação. Quando está presente, o clima melhora. Quando se afasta, o caos volta. E, sem perceber, você assume a culpa por algo que nunca foi seu. A frieza começa a parecer crueldade, o afastamento começa a parecer abandono. Esse é o nó psicológico que mantém o jogo funcionando. Aqui está a virada mais difícil de aceitar. Em jogos de dependência emocional, sua frieza ameaça a identidade do outro. Não é só desconforto, é colapso. Por isso, quando você tenta se distanciar, a reação pode ser intensa. Acusações, dramas, inversão de culpa, ataques morais. O objetivo não é te convencer, é te puxar de volta para o papel funcional. O erro comum é ceder achando que está sendo humano. Mas humanidade sem limite vira aprisionamento. A verdadeira frieza nesse nível não é ausência de empatia, é presença de limite. Você não precisa se justificar por não estar disponível, não precisa explicar seu silêncio, não precisa provar que se importa. Cada explicação vira fio para o outro puxar. O perigo invisível é acreditar que você consegue manter frieza interna enquanto continua emocionalmente acessível. Não consegue. A disponibilidade contínua dissolve qualquer controle interno. O passo prático aqui é reconhecer quando uma relação exige demais e devolve de menos. Isso não é amor, amizade ou parceria. É troca desequilibrada. Permanecer frio nesse contexto significa retirar o papel, não atacar a pessoa. Você para de responder a provocações e para de sustentar colapsos emocionais que não são seus. Isso cria desconforto, sim, mas também cria algo raro, espaço para que o outro se responsabilize por si ou se afaste. Ambos são desfechos saudáveis. Quando a provocação direta falha e a dependência emocional começa a perder força, entra em cena a ferramenta mais eficaz para quebrar a sua frieza: a culpa. Não a culpa explícita, acusatória, mas aquela sutil, insinuada, que faz você se perguntar se não está sendo duro demais, distante demais ou egoísta demais. É nesse ponto que o jogo muda de linguagem. Já não se trata de te irritar,
mas de te responsabilizar emocionalmente pelo estado do outro. Eric Berne mostrou que a culpa é um convite silencioso para voltar ao jogo sem confronto. Ela não exige reação imediata, exige reparação. E quem tenta permanecer frio costuma cair exatamente aqui, porque confunde limite com falta de humanidade. A culpa opera por mensagens indiretas. Eu só falei aquilo porque você anda distante. Se você fosse mais aberto, isso não aconteceria. Eu fico assim porque me importo. Nenhuma dessas frases ataca diretamente, mas todas reposicionam você como causa do desequilíbrio alheio. O efeito é poderoso porque ativa valores positivos: empatia, responsabilidade, cuidado. Você começa a pensar que talvez devesse explicar melhor, ceder um pouco, ser mais presente. E ao fazer isso, entrega novamente o controle. Na análise transacional, a culpa sustenta jogos porque cria ganho moral para quem a utiliza. O provocador passa a ocupar o papel de vítima sensível, enquanto você assume o papel de agente frio que precisa compensar. A frieza se dissolve não por raiva, mas por compaixão mal direcionada. Aqui está a virada essencial. Culpa legítima nasce de erro real. Culpa induzida nasce de transferência de responsabilidade emocional. Quando alguém tenta te fazer sentir culpado por não reagir, por não se envolver ou por não sustentar o estado emocional dele, não está pedindo conexão, está exigindo função. O erro comum é tentar equilibrar as duas coisas, manter limite e aliviar a culpa do outro. Isso é impossível. Qualquer tentativa de aliviar vira reforço do jogo. A verdadeira frieza neste ponto é aceitar que o desconforto do outro não é prova de que você errou, é prova de que você saiu do papel esperado. O perigo invisível é continuar explicando seus limites. Explicações alimentam a ilusão de negociação emocional. Jogos não negociam, eles testam até você ceder. O micropasso prático é simples e difícil. Quando sentir culpa por não reagir, pergunte-se objetivamente se causou dano real ou apenas frustrou uma expectativa. Se for expectativa, não se mova. A frieza que protege não se apressa em reparar o que não quebrou. Ela sustenta o silêncio sem agressividade e o limite sem discurso. Isso encerra jogos baseados em culpa porque retira o prêmio principal, sua autodefesa moral. Quando provocação, dependência e culpa deixam de funcionar, o jogo psicológico muda novamente de forma. Ele se torna mais difuso, mais difícil de identificar e, justamente por isso, mais perigoso. Entra em cena a confusão. Você sai de conversas se perguntando o que realmente aconteceu, se exagerou, se entendeu errado, se está ficando rígido demais. Não houve ataque claro, não houve acusação direta, apenas um emaranhado de mensagens contraditórias. É aqui que muitos perdem a frieza sem perceber, porque a mente busca clareza desesperadamente. Eric Berne mostrou que confundir o outro é uma forma eficaz de controle. Quem está confuso procura orientação, validação ou explicação. E quem fornece isso assume posição de poder. A confusão é criada por inconsistência calculada. Um dia a pessoa se mostra próxima, no outro distante. Um comentário elogia, o seguinte desqualifica. Uma conversa parece resolvida. A próxima reabre tudo como se nada tivesse sido dito. Você tenta organizar os fatos, mas eles nunca fecham perfeitamente. Isso não é falha de comunicação, é método. O objetivo não é que você entenda, mas que fique ocupado tentando entender.
Enquanto sua energia vai para interpretar, justificar e reconstruir diálogos, o outro se mantém confortável, reagindo apenas quando lhe convém. A frieza se perde porque você entra em modo de resolução constante. Sua atenção deixa de estar em você e passa a girar em torno do jogo. Na análise transacional, isso cria um estado de ego vulnerável, onde a pessoa busca coerência externa para se estabilizar internamente. A inversão fundamental aqui é compreender que nem toda confusão precisa ser esclarecida. Em jogos psicológicos, buscar clareza pode ser exatamente o erro. O provocador confuso não quer alinhamento, quer movimento mental. Quanto mais você pergunta, mais ele ajusta a narrativa. Quanto mais você tenta organizar, mais peças mudam de lugar. A verdadeira frieza surge quando você aceita não entender tudo. Quando você para de pedir explicações que nunca virão de forma honesta. Isso gera desconforto imediato, porque vai contra o impulso natural de resolver. Mas é justamente essa recusa que desmonta o jogo. O perigo invisível é acreditar que se você for calmo e racional o suficiente, a confusão se dissolve. Não se dissolve. Ela foi criada para isso. O passo prático é este. Quando uma interação te deixa repetidamente confuso, não analise mais. Afaste-se emocionalmente. Confusão recorrente é sinal, não acidente. Permanecer frio nesse ponto significa parar de tentar decifrar o outro e começar a confiar no efeito que a relação produz em você. Se o efeito é desorganização interna, algo está errado. A frieza real devolve simplicidade à mente. E isso prepara o próximo ponto, porque quando confusão deixa de funcionar, o jogo costuma escalar para algo ainda mais agressivo, a inversão de papéis, onde você passa a ser apresentado como o problema. É isso que vamos desmontar a seguir. Existe um momento crítico nos jogos psicológicos em que a estratégia muda de contenção para ataque moral. Quando você não reage como esperado, não se culpa, não se confunde e começa a se retirar emocionalmente, o jogo perde estabilidade. É aí que surge a inversão de papéis. De repente, quem provocava passa a se apresentar como vítima. Quem desestabilizava passa a falar em respeito. E você, que tentou apenas manter frieza, passa a ser descrito como frio demais, arrogante, insensível ou difícil de lidar. Esse deslocamento não é casual. É uma tentativa final de te puxar de volta para o jogo pela reputação. Eric Berne explicou que quando o ganho emocional se perde, o jogo busca ganho social. A inversão funciona porque ativa medo de rejeição e necessidade de pertencimento. O provocador não precisa mais te atingir diretamente. Basta sugerir, insinuar ou comentar com terceiros que algo está errado com você. Frases como "ele anda estranho", "ela mudou", "não dá para conversar", começam a circular. O objetivo não é diálogo. É isolamento psicológico. Você começa a se preocupar com como está sendo visto, com o impacto do seu silêncio, com a imagem que está construindo. E, sem perceber, volta a se explicar, volta a se justificar, volta a tentar parecer acessível. A frieza se rompe nesse esforço de correção. Na análise transacional, isso é a troca de papéis clássica. Perseguidor vira vítima, vítima vira culpado. E quem não entende a dinâmica tenta se defender no campo errado. A virada aqui é aceitar algo desconfortável. Nem toda narrativa precisa ser corrigida. Quando você entra para se defender de uma inversão injusta, você legitima o jogo. O provocador não quer verdade. Quer reação pública, quer que você se mova, se explique, se desgaste.
A frieza real, nesse ponto, é sustentar sua posição sem disputa de versão. Isso exige maturidade emocional, porque vai contra o impulso de limpar o próprio nome. Mas jogos psicológicos não são vencidos com esclarecimento, são desmontados com ausência de engajamento. O perigo invisível é tentar se mostrar razoável, enquanto o outro está jogando para te desestabilizar. Razoabilidade não desmonta jogos. Posicionamento silencioso, sim. O micropasso prático é observar onde você está tentando se defender sem ter sido atacado diretamente. Isso é sinal de que a inversão já começou. Quando você para de reagir à narrativa alheia e mantém coerência interna, algo acontece. O jogo perde palco. Pessoas que observam com atenção percebem a diferença entre quem provoca e quem se sustenta. Permanecer frio aqui não é passividade, é recusa consciente de entrar numa guerra de versões. Nem toda tentativa de desestabilização precisa de palavras. Em muitos casos, o jogo evolui para um nível ainda mais sutil. A provocação comportamental. Silêncios calculados, atrasos recorrentes, mudanças repentinas de humor, exclusões discretas, respostas frias, sem motivo aparente. Nada é dito, mas tudo é sentido. É nesse estágio que muitas pessoas perdem a frieza por desgaste, não por explosão. Você começa a se perguntar se está imaginando coisas, se está exagerando, se deveria relevar. Enquanto tenta decifrar o que não foi dito, sua energia emocional vai sendo drenada. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos avançados não precisam de conflito visível. Eles funcionam melhor quando parecem normais demais para serem questionados. A provocação silenciosa funciona porque cria um ambiente instável, sem oferecer um ponto claro de confronto. Se você pergunta, parece sensível demais. Se ignora, sente o peso do clima. Se reage, parece exagero. O outro se mantém protegido por uma aparência de neutralidade. Não fiz nada, é coisa da sua cabeça, está tudo normal. Esse tipo de jogo força você a carregar sozinho o desconforto. Você passa a monitorar sinais mínimos, interpretar gestos, antecipar reações. A frieza se perde porque sua atenção fica presa ao ambiente, não em você. Na análise transacional, isso cria um estado constante de alerta interno, onde o indivíduo tenta se ajustar a estímulos ambíguos para evitar desconforto futuro. O jogo não quer sua reação imediata, quer seu cansaço contínuo. A virada essencial aqui é perceber que nem todo desconforto precisa ser validado verbalmente para ser real. O erro comum é tentar transformar o implícito em explícito, esperando resolução. Mas quem usa provocação silenciosa não quer conversa, quer manter você em dúvida. A frieza real surge quando você para de responder ao clima e passa a responder apenas a fatos concretos. Silêncios não exigem explicação. Mudanças de humor não exigem ajuste seu. Exclusões não exigem pedido de inclusão. O perigo invisível é tentar normalizar o comportamento do outro para preservar a relação. Isso apenas prolonga o desgaste. Quando você deixa de se mover em função do não dito, o jogo perde eficiência. O micropasso prático é simples e poderoso. Pare de reagir ao ambiente emocional criado pelo outro e mantenha constância no seu comportamento. Não compense silêncios. Não tente equilibrar humores. Não preencha vazios que não são seus. A frieza nesse nível é estabilidade interna diante de estímulos instáveis. Isso não gera confronto, mas gera algo que jogos silenciosos não suportam:
previsibilidade emocional independente. Quando o silêncio não desgasta mais e a provocação indireta perde efeito, o jogo psicológico tende a se tornar mais denso. Não explode ainda, mas começa a pressionar. Surgem prazos implícitos, expectativas não ditas, frases que soam como aviso, não como conversa. Você sente que algo precisa ser resolvido, mesmo sem saber exatamente o que. Essa sensação de urgência é construída de propósito. Ela serve para quebrar sua frieza pelo cansaço mental. Eric Berne mostrou que a pressão velada é uma forma elegante de coerção. Não impõe, mas empurra, e quem é empurrado tende a reagir. A pressão velada aparece em comportamentos como: não sei até quando isso vai continuar. Uma hora isso vai ter consequência. As pessoas estão reparando. Depois não diga que não avisei. Nada é explícito, mas tudo sugere risco. O objetivo é gerar ansiedade antecipatória. Você começa a imaginar cenários, perdas, rupturas, tenta agir antes que algo aconteça. E ao agir, entra no jogo. A frieza se rompe porque a mente passa a operar no futuro, não no presente. Na análise transacional, isso desloca o indivíduo do estado racional para um estado reativo, onde decisões são tomadas para evitar dor hipotética. O provocador não precisa ameaçar. Basta sugerir que algo ruim pode acontecer se você não se mover. A virada aqui é entender que urgência psicológica é quase sempre fabricada. Quando algo realmente exige ação, é claro, direto e objetivo. Pressões vagas não pedem solução, pedem submissão. O erro comum é tentar antecipar o problema para resolver logo. Isso apenas valida a estratégia. A frieza real aparece quando você desacelera diante da pressa alheia, quando você responde com tempo, não com medo. O perigo invisível é confundir responsabilidade com antecipação. Você não precisa agir sobre aquilo que ainda não aconteceu, nem responder a ameaças que não se assumem. Quem pressiona sem dizer exatamente o que quer apenas movimento. O micropasso prático é simples. Sempre que sentir urgência sem clareza, pare. Não explique, não prometa, não antecipe, peça fatos ou simplesmente observe. A frieza que protege não corre atrás de cenários imaginários. Ela permanece no presente, onde o jogo perde força. Quando você sustenta essa postura, a pressão velada se dissipa ou se revela, e em ambos os casos, você ganha clareza. Quando todas as camadas anteriores falham, provocação sutil, culpa, confusão, silêncio, pressão velada, o jogo psicológico costuma abandonar a sofisticação e recorrer ao ataque direto. Voz elevada, acusações abertas, ironia agressiva, explosões emocionais. Esse momento pega muitos de surpresa, porque parece confirmar a ideia de que agora é sério. Mas, na lógica dos jogos descritos por Eric Berne, o ataque direto quase nunca é força, é desespero. É a tentativa final de arrancar de você aquilo que todas as outras estratégias não conseguiram. Reação emocional imediata. Aqui, permanecer frio não é apenas vantagem estratégica. É o divisor entre sair inteiro ou ser puxado para o caos do outro. O ataque direto funciona porque é visceral. Ele ativa instintos primários, defesa, contra-ataque, necessidade de se impor. A mente entende o confronto como algo que precisa ser resolvido no agora. O provocador aposta exatamente nisso. Ao elevar o tom, ele tenta reduzir o campo de consciência do outro. Quanto mais intensa a emoção, menor a capacidade de leitura da dinâmica. Você passa a ouvir palavras não padrões,
Frases duras, acusações injustas e generalizações surgem para te forçar a se explicar ou a revidar. E qualquer uma dessas opções reabre o jogo. Na análise transacional, esse é o momento em que o provocador tenta te empurrar para um estado reativo, enquanto ele próprio se alimenta do impacto. Não importa se você vence a discussão. Se perdeu a frieza, o objetivo foi alcançado. A virada mais contraintuitiva aqui é esta. O ataque direto não pede resposta proporcional. Ele pede ausência de escalada. O erro comum é achar que frieza significa responder com argumentos melhores, lógica mais afiada ou ironia mais elegante. Isso ainda é jogo. A frieza real, nesse ponto, é reduzir o contato, não intensificá-lo. Frases curtas, pausas, encerramento da interação. Não é submissão, é retirada estratégica. Quem ataca, espera resistência. Quando encontra contenção silenciosa, perde referência. O perigo invisível é acreditar que se você não responder agora, estará cedendo. Na verdade, você está encerrando a única coisa que mantém o ataque vivo, a troca emocional. O micropasso prático é simples e decisivo. Diante de ataque direto, não discuta o conteúdo. Encerre a dinâmica. Saia da conversa, mude o ambiente, silencie. A frieza que protege não precisa convencer, vencer ou humilhar. Ela preserva energia e clareza. Quando você não reage ao ataque como esperado, algo se rompe no jogo. A ilusão de controle do outro. No próximo ponto, vamos aprofundar o que acontece depois desse rompimento, porque quando o jogo falha, ele pode se transformar em afastamento, ruptura ou tentativa de reconquista. E saber ler esse momento é essencial para não cair de novo. Depois do ataque direto, vem o silêncio estranho. A relação muda de temperatura. Algo que antes parecia constante fica irregular, distante ou artificialmente calmo. Esse momento é decisivo, porque muita gente interpreta essa fase como sinal de que exagerou, foi duro demais ou quebrou algo. Na verdade, é o oposto. É o momento em que o jogo psicológico perde sustentação. Quando você não cede, não reage e não entra no confronto, o outro fica sem referência. Eric Berne explicou que jogos só funcionam enquanto há resposta previsível. Quando essa previsibilidade desaparece, surge o vazio. E o vazio incomoda profundamente quem depende do jogo para se regular emocionalmente. Nesse estágio, 3 reações são comuns. A primeira é o afastamento frio, menos contato, respostas mínimas, tentativa de punição silenciosa. A segunda é a falsa normalidade. A pessoa age como se nada tivesse acontecido, tentando retomar o vínculo sem reconhecer o jogo. A terceira é a reconquista emocional. Pedidos de aproximação, gestos de cuidado, promessas implícitas de mudança. Todas têm o mesmo objetivo: testar se você voltou a ficar disponível. O risco aqui é baixar a guarda achando que agora acabou. Não acabou. É apenas uma reconfiguração. A frieza precisa ser mantida não por rigidez, mas por coerência. Voltar ao padrão antigo sem mudança estrutural reativa o jogo exatamente do ponto onde ele parou. A inversão importante é perceber que o desconforto após o limite é saudável. Ele sinaliza a ruptura de um padrão disfuncional. O erro comum é tentar suavizar esse desconforto para restaurar a sensação de normalidade. Mas normalidade anterior era construída sobre desequilíbrio. A verdadeira frieza, aqui, é tolerar o período de instabilidade sem correr para consertar.
Quem depende de jogos vai testar limites repetidamente, mudando forma, tom e estratégia. Se você reage a cada teste, ensina onde pode ser puxado de volta. O perigo invisível é confundir paz com silêncio temporário. Paz vem de estrutura nova, não de ausência momentânea de conflito. O micro passo prático é simples. Após impor um limite ou encerrar uma dinâmica, observe mais e haja menos. Não interprete, não antecipe, não se explique. Deixe que o outro revele. Pelo comportamento, se consegue existir fora do jogo. Permanecer frio nesse momento é dar tempo para que a realidade se reorganize sem sua intervenção emocional. E isso prepara o próximo ponto, porque quando alguém não consegue sustentar relação sem jogo, surge a próxima tentativa: redefinir a história, reescrever o passado e negar o que aconteceu. É essa distorção que vamos desmontar a seguir. Quando você não cede, não reage e mantém distância emocional, o jogo psicológico precisa mudar novamente de forma. E uma das estratégias mais sofisticadas é a reescrita do passado. De repente, acontecimentos claros se tornam mal entendidos. Ataques viram brincadeiras. Padrões repetidos viram coisas da sua cabeça. Essa distorção não acontece para esclarecer. Acontece para apagar o jogo. Eric Berne mostrou que quando o presente não oferece mais ganho, o jogo tenta se salvar no passado. Se o passado é reescrito, o limite perde legitimidade. E sem legitimidade, você volta a se questionar. A reescrita do passado opera por frases aparentemente conciliadoras. Nunca foi assim. Você está exagerando. Isso aconteceu uma vez só. Sempre fomos bem. O tom não é agressivo, é confiante. E essa confiança confunde. Você começa a revisar memórias, relativizar sentimentos, duvidar da própria leitura. O provocador não precisa te convencer totalmente. Basta gerar dúvida suficiente para que você flexibilize o limite. Na análise transacional, isso enfraquece o estado adulto, que depende de fatos claros. Quando fatos se tornam nebulosos, a pessoa busca consenso emocional. E quem controla a narrativa, controla o retorno ao jogo. A virada essencial é compreender que sentir necessidade de provar o passado já é sinal de captura. Quem reescreve não busca diálogo honesto, busca invalidar sua experiência. O erro comum é entrar em debates longos, tentando listar exemplos, datas, conversas. Isso não restaura a verdade, apenas prolonga a confusão. A frieza real aqui é não discutir memória. Você não precisa que o outro concorde com sua leitura para mantê-la. O perigo invisível é tentar obter validação retroativa. Jogos psicológicos se alimentam exatamente dessa tentativa de concordância forçada. O micropasso prático é sustentar sua percepção sem argumentação excessiva. Frases internas como "isso foi suficiente para mim" ou "eu sei o que vivi" encerram a necessidade de prova. Permanecer frio nesse estágio é confiar mais na coerência do efeito do que na disputa pelos fatos. Se algo te desorganizou repetidamente, isso basta. No próximo ponto, vamos avançar para o estágio final da maturidade emocional, quando você não precisa mais reagir, se explicar ou se proteger, apenas se posiciona e segue. É isso que fecha o ciclo definitivamente. Existe um ponto de virada silencioso no processo de permanecer frio, quando você percebe que não precisa mais se defender, nem explicar, nem justificar, nem convencer. Esse momento não vem de uma vitória externa, mas de uma reorganização interna.
Você entende que jogos psicológicos não se encerram quando o outro admite algo. Eles se encerram quando você não precisa mais reagir. Eric Berne mostrou que a maturidade emocional surge quando o estado adulto assume o comando sem pedir permissão aos estados emocionais do outro. Aqui, a frieza deixa de ser estratégia defensiva e se transforma em posicionamento. Isso muda completamente a dinâmica. Posicionamento não é rigidez, nem frieza emocional, no sentido popular. É clareza operacional. Você sabe o que aceita, o que não aceita e onde termina sua responsabilidade. A partir disso, suas respostas ficam curtas, consistentes e previsíveis. Não há mais esforço para agradar, nem tensão para se proteger. O outro percebe rapidamente que não há espaço para empurrões emocionais. Conversas deixam de girar em círculos. Tentativas de provocação não encontram tração. Isso não acontece porque você se impôs, mas porque deixou de oscilar. Na análise transacional, essa estabilidade quebra a complementaridade do jogo. Não há mais papel disponível para o outro ocupar. Sem papel, o jogo morre por inanição. A inversão aqui é profunda. Quanto menos você se explica, mais claro você se torna. O erro comum é achar que ser claro exige detalhamento, justificativa, narrativa. Não exige. Exige coerência entre palavra e comportamento. Quando você mantém decisões sem discurso, cria um campo de realidade simples e difícil de manipular. O perigo invisível é confundir posicionamento com fechamento emocional total. Não é isso. Você continua acessível a relações saudáveis, apenas indisponível para jogos. Essa distinção é o que protege sua frieza sem te isolar do mundo. O micropasso prático é revisar onde você ainda se explica demais. Cada explicação excessiva aponta um ponto onde você ainda busca a aceitação ou validação. Reduza, simplifique, sustente. Permanecer frio aqui não exige esforço, exige decisão contínua. E essa decisão cria algo raro, respeito silencioso. No próximo ponto, vamos consolidar tudo isso mostrando como manter essa postura no longo prazo, sem endurecer, sem se fechar e sem cair em novos jogos com novos rostos. É aí que a frieza vira liberdade. Depois de sair dos jogos psicológicos, muitas pessoas enfrentam um medo silencioso. Se eu continuar assim, vou me tornar frio demais. Esse receio é compreensível, porque por muito tempo, frieza foi confundida com afastamento emocional, indiferença ou rigidez. Mas permanecer frio, no sentido descrito por Eric Berne, não é se fechar para o mundo, é parar de se desorganizar por ele. O desafio real não é manter limites, mas mantê-los sem perder humanidade. É aqui que muitos recuam, relaxam demais ou voltam a antigos padrões achando que estão sendo flexíveis. A diferença entre frieza saudável e endurecimento está na direção da sua energia. No endurecimento, você se protege contra tudo e todos. Na frieza saudável, você escolhe com precisão onde se envolve. Relações equilibradas não exigem vigilância constante nem leitura de sinais ocultos. Elas fluem com clareza, troca justa e previsibilidade emocional. O problema é quando alguém tenta manter esse mesmo nível de abertura em ambientes que ainda operam por jogos. Isso gera desgaste e confusão. A frieza sustentável surge quando você ajusta seu nível de acesso emocional ao contexto. Não é sobre fechar portas, é sobre não deixar qualquer um entrar. Na análise transacional, isso mantém o estado adulto ativo sem suprimir o afeto.
A virada importante é perceber que frieza não precisa ser visível para funcionar. Você não precisa parecer distante, sério ou inacessível. Precisa apenas não reagir onde antes reagia. O erro comum é performar frieza como identidade. Isso cria barreiras desnecessárias e pode afastar relações saudáveis. A verdadeira frieza é interna e silenciosa. Ela aparece na escolha de não discutir, não explicar, não se justificar. O perigo invisível é transformar proteção em personagem. Quando você vira um papel, cria um novo jogo. Só que agora, com você mesmo. O micropasso prático é simples. Observe onde você está endurecendo por medo, não por clareza. Ajuste. Permaneça aberto onde há reciprocidade e fechado onde há jogo. Essa flexibilidade consciente mantém sua frieza viva sem te isolar. No próximo ponto, vamos fechar o ciclo técnico, como reconhecer rapidamente novos jogos antes que eles avancem, para que você não precise passar por todo esse processo novamente. É isso que transforma a frieza em autonomia permanente. Depois de atravessar todo o processo, provocação, culpa, confusão, pressão e ataque, surge uma habilidade silenciosa que muda tudo. A capacidade de reconhecer um jogo antes de entrar nele. Esse é o estágio mais avançado da frieza. Não porque você ficou mais duro, mas porque ficou mais atento. Você começa a perceber pequenos sinais iniciais. A sensação de urgência sem motivo, a leve tensão antes de responder, o impulso automático de explicar algo que ninguém pediu. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos nunca começam grandes. Eles começam aceitáveis. É nesse ponto inicial que a maioria das pessoas ainda entra por hábito. Aqui, você aprende a não entrar mais. Novos jogos quase sempre se apresentam como algo razoável. Um pedido que soa justo demais, uma conversa necessária, uma observação que parece construtiva. A diferença é o efeito interno imediato. Você sente leve desconforto, mas ignora. A frieza avançada surge quando você passa a confiar nesse sinal corporal e mental, não para reagir, mas para pausar. Jogos se alimentam de resposta rápida. Quando você desacelera, eles ficam visíveis. Pessoas que não jogam respeitam tempo, limites e silêncio. Pessoas que jogam pressionam, insistem ou tentam redefinir o ritmo. Esse contraste fica claro quando você não se move automaticamente. Na análise transacional, isso mantém o estado adulto ativo desde o início, impedindo que o jogo encontre um papel complementar. A virada aqui é abandonar a ideia de que você precisa entender a intenção do outro para agir. Não precisa. Basta observar o efeito. Se algo gera confusão, tensão ou urgência repetidamente, isso é informação suficiente. O erro comum é esperar confirmação externa para validar sua leitura. Esse atraso é o que permite que o jogo avance. A frieza real decide cedo, não tarde. O perigo invisível é acreditar que maturidade exige tolerar tudo até ficar claro demais. Quando fica claro demais, o custo já foi pago. Antecipação não é paranoia, é leitura refinada de padrão. O micropasso prático é simples. Toda vez que sentir o impulso de responder rápido para manter tudo bem, pare. Esse impulso costuma ser o início do jogo. Respire, observe e escolha não se mover imediatamente. Permanecer frio nesse nível não é resistência, é economia emocional. Você deixa de gastar energia com dinâmicas que não levam a lugar nenhum. Chega um ponto em que permanecer frio deixa de ser algo que você faz conscientemente e passa a ser algo que você é.
Não como personagem, não como defesa, mas como consequência natural de clareza interna. Você já não precisa lembrar das etapas, nem identificar cada jogo conscientemente. Seu sistema interno simplesmente não responde mais a certos estímulos. O que antes te puxava para dentro de dinâmicas confusas, agora passa direto, sem atrito. Eric Berne descreveu esse estado como a consolidação do adulto, quando decisões não são tomadas para agradar, evitar ou provar, mas para preservar coerência. Aqui, a frieza não é esforço, é alinhamento. Quando a frieza vira identidade, algo importante muda. Você para de monitorar o outro e passa a se orientar por si. Suas decisões deixam de ser reativas e passam a ser estruturais. Você não pensa mais o que devo responder, mas isso faz sentido para mim? Esse deslocamento é profundo. Ele elimina a ansiedade social, reduz desgaste emocional e cria relações mais simples. Pessoas que jogam se afastam naturalmente não por confronto, mas por incompatibilidade. Pessoas equilibradas se aproximam porque sentem estabilidade. Na análise transacional, isso acontece quando não há mais papéis flutuantes. Você não entra como salvador, vítima ou perseguidor. Entra como presença inteira. E jogos não sobrevivem à inteireza. A inversão final é esta: permanecer frio não te faz perder pessoas. Revela quem nunca esteve realmente ali. O medo comum é achar que, sem esforço emocional constante, você ficará só. Na prática, o que se perde são vínculos baseados em desequilíbrio. O que permanece são relações sustentáveis. O erro invisível é tentar manter a frieza como técnica ativa, revisando constantemente seu comportamento. Isso cria tensão desnecessária. A verdadeira frieza integrada é relaxada. Você não vigia, não testa, não se prepara. Apenas vive a partir de critérios claros. Quando algo não se encaixa, você se afasta sem drama. Isso é liberdade psicológica real. O micropasso prático final é simples e definitivo. Confie no seu estado atual. Se algo exige esforço constante para ser sustentado, não é alinhado. Se exige vigilância emocional contínua, é jogo. Permanecer frio, nesse estágio, é escolher caminhos que não exigem armadura. Você não precisa mais provar força, maturidade ou controle. Eles já estão implícitos no seu posicionamento. E com isso, o ciclo se encerra. O que antes era técnica, vira postura. O que era defesa, vira identidade. E o que era desgaste, vira silêncio interno. Ao longo de todo este percurso, uma coisa ficou clara: permanecer frio não é se tornar distante, insensível ou superior. É parar de ser movido por jogos que nunca tiveram você como objetivo, apenas como recurso. O que começa como provocação termina, para muitos, como identidade distorcida, culpa crônica e desgaste silencioso. Eric Berne mostrou que jogos psicológicos só sobrevivem quando encontram resposta previsível. Quando essa resposta desaparece, o jogo morre. Não por confronto, mas por falta de função. Você viu como o jogo evolui, da provocação sutil à culpa, da confusão à pressão, do ataque direto à reescrita do passado. Viu também que a frieza verdadeira não reage a cada fase. Ela retira o palco. Em vez de se explicar, você se posiciona. Em vez de se defender, você observa. Em vez de tentar vencer, você encerra. Esse é o ponto em que o controle muda de lado. Não porque você domina o outro, mas porque deixa de ser dominável.
A grande virada não está em técnicas isoladas, mas em uma mudança interna profunda. Você passa a confiar mais no efeito que as relações produzem em você do que nas narrativas que tentam te vender. Se algo gera tensão constante, confusão ou urgência emocional, isso é informação suficiente. Você não precisa de provas, validação externa ou consenso. Esse nível de clareza reduz drasticamente o desgaste emocional e cria relações mais simples, honestas e sustentáveis. A frieza integrada não exige vigilância constante. Ela é relaxada, silenciosa, econômica. Pessoas que dependem de jogos se afastam porque não encontram função. Pessoas equilibradas se aproximam porque sentem estabilidade. Você não perde vínculos reais, apenas deixa de sustentar vínculos baseados em desequilíbrio. E isso não é perda, é ganho de espaço interno. Se há uma frase final para levar com você, é esta: quem precisa da sua reação para existir nunca esteve interessado em você, apenas no papel que você desempenhava. Quando você abandona o papel, recupera a si mesmo. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar padrões que antes pareciam confusos, continue acompanhando o canal. Aqui, a proposta não é te ensinar a vencer jogos, é te tirar deles, porque a maior forma de controle psicológico é não precisar controlar nada.